Um exercício. Essa resolução eu achei legal, daí por isso que eu trouxe. Ao redor de uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, será construído um revestimento de madeira com X metros de largura, representado na figura a seguir. Existe madeira para revestir 87,75 metros quadrados. Qual deverá ser a medida X para que toda a madeira seja aproveitada? Como que resolve isso daqui? Se a gente pensar bem, o conceito inicial dela é meio parecido com essa daqui. No caso, o pedaço, mais especificamente, que a gente teve que descobrir a área maior, a área do círculo maior e a área do círculo menor, para subtrair a área do menor da área do maior, para obter só a área da pista aqui. Certo? Certo. Isso daqui é quase a mesma coisa. Por quê? O que eu tenho que fazer? Tenho que descobrir a área de todo o retângulo, piscina e madeira. Depois, eu tenho que tirar a área da piscina. Quando eu tirar a área da piscina, eu vou ficar só com a madeira. Com a área da madeira, assim, mais ou menos. Aí eu vejo se esses 87, quanto que tem que ser a largura de X, o tamanho de X, certo? Mas calma que falando assim fica meio complicado. Vamos resolver isso daqui. Começa com... Eu falei que a gente tem que achar primeiro a área maior, certo? Porque a gente tem que subtrair a área da piscina depois. Como que eu faço essa área maior se eu tenho esse monte de X? Calma. O lado maior, se a gente prestar atenção, mede 5. Meu Deus. 5 mais X mais X. Que é a mesma coisa que 2x. Então, um dos lados, chamamos de lado 1 ele. Mede 5 mais 2x. O outro lado mede 10 metros mais x, que é 2x também. Então, lado 2 é igual a 10 mais 2x. Ótimo. Descobri quanto vale. Cada lado, mais ou menos, né? Ótimo. Agora, qual a área desse retângulo inteiro? Se eu tenho a área do retângulo é base vezes altura. Então, 10 mais 2x vezes 5 mais 2x. Então, a gente coloca aqui. Entre parênteses, né? 5 mais 2x vezes 10 mais 2x. Ah, Laura, por que entre parênteses? Porque isso daqui, na teoria, tecnicamente, é um número só. Só que eu não sei o quanto vale o x, então eu não posso atribuir um número só. Então, pra indicar, pra eu sempre lembrar de resolver ele como se fosse um negócio só, tipo, eles não são partes separadas, eu preciso deixar os parênteses. Ok. Aí agora eu tenho que subtrair a área da piscina, certo? Certo. Quanto que é a área da piscina? Aqui a gente tem já certinho. 5 de largura, 10 de comprimento. Então, a área da piscina é igual a 5 vezes 10. A área da piscina é igual a 50 metros quadrados. Então, subtrai aqui a área da piscina. Só que isso aqui, eu vou ter que igualar alguma coisa, porque eu não consigo resolver. E é igual a quê? A 87,75. Porque eu preciso estabelecer X, levando em conta que eu só tenho madeira para revestir 87,75 metros quadrados. Então, por isso que essa subtração de toda a área total menos a área da piscina tem que ser igual a 87,75. Ótimo. Então, igualemos isso tudo a 87,75. Ok. O que a gente faz agora? Vamos resolver a multiplicação entre os dois parênteses. Como que eu faço? Distributiva. Vamos lá. Vou pegar até outra caneta. 5 vezes 10, 50.
5 vezes 2x. Tá vendo que os dois são positivos? Então, eu adiciono um mais aqui. 5 vezes 2x, 10x. 2x vezes 10. Os dois também são positivos, então mais 20x. 2x vezes 2x. Vai ficar 4x ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, os dois também são positivos, então 4x ao quadrado. Aí eu copio aqui menos 50 igual a 87,75. Vamos diminuir isso daqui porque tá muito comprido. Mais 50, né, que aqui é positivo. Menos 50, zero, certo? Então, corta aqui, corta aqui. Mais 10x mais 20x, os dois é x, então eu posso somar os dois, grudar os dois. 30x. Ah, mas aqui também tem x. Isso aqui é x ao quadrado. O quadrado fica grudadinho no x. Ele não larga da mão do x, o x não larga da mão dele, eles são um só, até o final. Então, eu vou ter que copiar o 4x ao quadrado. É igual a 87,75. Por quê? Eu cortei os dois 50. Então, se vocês pensarem bem, não tá com uma cara conhecida esse negócio? Talvez não, porque eu fiz tudo bagunçado, mas aqui. Se eu fizer 4x ao quadrado mais 30x menos 87,75 igual a zero? Isso não lembra uma coisa agora parecida com que a gente já conhece? Sei lá, uma coisa chamada Bhaskara. Tá vendo? Eu tenho um x ao quadrado, um x e um número sem x, sem incógnita. Bhaskara. Maravilha! Vamos resolver isso aqui por Bhaskara. Então tá, vou pegar até esse outro canto aqui pra gente resolver. Bem belezinha. Então vamos lá. Bhaskara, né? X é igual. Vou fazer essa fórmula aqui. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta, aliás, é igual a B ao quadrado menos 4AC. A vezes C, no caso, né? Sobre 2 vezes A. Então tá. Caso vocês não lembrem, tá aqui um lembrete. B é o número que acompanha o X. Então, aqui no caso, 30 é o B. A é o número que acompanha o X ao quadrado. Então, nesse caso, 4 é o A. E o C é o número que não tem X, não tem incógnita. Então, aqui é o 87,75. Ótimo, resolvamos. X é igual a menos 30 mais ou menos raiz quadrada de delta. O que é o delta? Delta é igual a b ao quadrado, 30. 30 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 87,75. Sobre 2 vezes o A, que no caso, A é 4. Então, 2 vezes 4. Cadê? Vou baixar isso daqui. Pronto. Arrastar o nosso delta pra cá também.
Vamos lá, vamos ver quanto que terminar de resolver isso aqui. X... Pra continuar, eu vou ter que descobrir quanto que dá isso daqui. O delta vai ficar delta é igual a 900 menos 16 vezes 87,75. 1.404. Calma lá, falei coisa errada, tá? Porque o C não é só 87,75. O C é menos 87,75. Lembra que eu falo que quando um número tá numa equação e ele não tem amigo X, o amigo dele é o sinal? Ou no caso ele não tem amigo, então, então o amigo dele é o sinal? Então eu esqueci do que eu mesma falo. Mas então aqui no caso, o amigo do 87,75 é o menos. Então o C não é só 87,75. Ele é menos 87,75. Então vamos arrumar a besteira que a Laura fez. Menos 87,75. Então, quando eu fizer essa multiplicação, 30 ao quadrado, 900. Ok. Menos 4 vezes 4. Menos 4 vezes 4 é 16. No caso, menos 16. Menos 16 vezes menos 87,75. Menos com menos é mais. Então, fica mais... Oh, meu Deus. Mais 1.404. Delta, então, é igual a 2.304. 2.304. Beleza, então, x é igual, voltando aqui para básica, menos 30 mais ou menos. Não esquece do mais ou menos, por favor. Mais ou menos raiz de 2.304 sobre 2 vezes 4, que é 8. Ótimo. Olha onde a gente já tá. Maravilha, né? Muito bom. Tá. E agora? O que eu faço? Vamos descobrir a raiz de 2.304. Como que descobre a raiz de 2.304, Laura? Fatoração. O que é fatoração? Você vai catar o número, no nosso caso 2.304, e ir dividindo esse querido pelos números primos na ordem crescente. Então, lembrando os números primos basicões. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Por aí. Não costuma passar disso. Certo? Certo. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer? 2.304. Vamos começar a dividir. É possível dividir 2.304 pelo primeiro número primo? Sim. 2. Oi? Dividido por 2? 1.152. 152. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 5, 7, 6. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 2, 8, 8. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 144. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 72. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 36. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. 18. Dá pra dividir por 2? Dá. 9. Dá pra dividir por 2? Não deu. Pois é, acontece. Mas dá pra dividir por 3, que é o próximo número primo? Dá. 3. 9 dividido por 3? 3. Dá pra dividir por 3? Dá. 1. Eu paro quando eu chego no 1.
ou quando eu não consigo mais dividir por um dos números primos. Mas olha que bênção, e se eu chego no 1, é sinal de que tem raiz exata. Agora, eu tô com um monte de 2, um monte de 3. Como que eu vou saber a raiz desse negócio? Multiplica. Mas não basta multiplicar. Você tem que fazer meio que essas ligações aqui. Por quê? Porque é um quadrado. Então, se eu multiplicar 2 vezes 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 3 vezes 3, eu vou voltar para 2.304, porque não faz sentido. Eu for dividindo e vou voltar multiplicando, não faz mais nenhum sentido. Então, dá isso daqui que eu tava fazendo as contas antes, porque pra não falar coisa errada. O que eu faço? Eu tenho esse monte de 2 e esses 2, 3. Eu vou... A cada par de números iguais, eu só conto 1. Então, eu faço o quê? Eu tenho um par de 2 aqui, 2. Outro par de 2 aqui, 2. Outro par de 2 aqui, 2. Outro par de 2 aqui, 2. Um par de 3, 3. Aí eu multiplico isso daqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Então, isso aqui, 48. A raiz de 2.304, por mais maluca que pareça, é 48. Então, o que eu faço? Volto aqui. X é igual a menos 30 mais ou menos 48 sobre 8. Ok, conseguimos. Falta só terminar. X é igual a menos 30. Por que aqui normalmente a gente faria um x1 e um x2, certo? É Bhaskara. Mas por que a gente não consegue fazer o menos 30 menos 48? Porque a gente está trabalhando com medida. O meu x não pode medir menos 78. Como que eu vou ter um x que mede menos 78 metros? Me explica. Como numa fita métrica, você consegue menos 78 metros? Não, você só consegue 78 metros positivos, porque aí existe menos 78 metros. Não existe, simplesmente não existe. Então, aqui eu só vou poder trabalhar com mais 48, porque aí o x vai ficar positivo. X, então, eu falei para não esquecer do menos? Falei, mas é para você não errar na Bhaskara. Aqui, quando se trata de medida, não existe medida negativa. Então, eu não posso usar o 48 negativo, menos 30 menos 48, porque vai ficar com menos 78 sobre 8. Isso é impossível, o x vai dar negativo. Eu vou ter menos metros. Menos x metros de largura, não é impossível. Então, só vou poder trabalhar com menos 30 mais 48. Porque aí eu fico com 18 sobre 8. Ok, 18 sobre 8 dá quanto, Laura? Vamos fazer a divisão. Vezes 2. Sobra 2. Vírgula. Boto zero atrás. Vezes 2, de novo. Sobra 4. Boto zero atrás. Vezes 5, sobra nada. X, então, 2 vezes 2,25 metros. Não é metros quadrados, não faço isso que eu ia fazer. 2,25 metros quadrados. Então, essa medida aqui, que a gente sofreu tanto, a gente sofreu tudo isso daqui. Olha o tamanho do nosso sofrimento. Para descobrir só essa medida de x, foi. X tem 2,25 metros de comprimento. Difícil? Complicadinho. Mas é só prestar atenção, não se perder, que dá tudo certo. Confia.